Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de gestão da qualidade. Nós estávamos falando no último vídeo sobre algumas ferramentas da qualidade a partir de um novo método que é o MASP, o método de análise e solução de problemas. E dentro desse método a gente aplica algumas das ferramentas da qualidade conforme a necessidade da empresa. Aqui eu estou dando um exemplo de aplicação conjunta de alguns desses métodos, né? E no último vídeo nós vimos 3 ferramentas. Nós iniciamos com o Brainstorm, que é a tempestade de ideias, que é para ouvir a opinião das pessoas envolvidas no setor em que algo precisa de ser melhorado, o problema precisa de ser resolvido. Escuta o que as pessoas dizem, né? A gente relaciona as principais opiniões e identifica os principais problemas a partir disso. Aí nós vimos uma segunda ferramenta, que é a matriz de prioridade, que entre os principais aspectos que foram levantados no Brainstorm, a gente prioriza os que a gente considera mais emergenciais, por onde a gente vai começar, porque todos os problemas nós temos que resolver, mas nem tudo a gente consegue fazer ao mesmo tempo, então a gente vai priorizar para ter um início, né, qual desses problemas nós vamos resolver. Uma segunda opção para poder identificar se de fato são aqueles problemas e qual frequência com que eles ocorrem, né, que pode nos ajudar a priorizar, é a ferramenta da lista de verificação, que nós vimos também, tá? Então, nós já vimos essas 3 ferramentas, eu dei um exercício para vocês fazerem no sistema aula. Nesse exercício, eu disse que vocês eram gerentes de distribuição do setor de transporte e que tinha sido feito um brainstorm na empresa. Nesse brainstorm tinham sido identificados 4 problemas principais e pedi para vocês priorizarem esses problemas, né? Eu vou dar um feedback do exercício ainda hoje para vocês. Mas vamos continuar partindo desse exemplo. Então, os quatro feedbacks, né, que foram dados para vocês foram o atraso na chegada dos motoristas à empresa, os pneus dos veículos que apresentavam problema frequente, provavelmente, né, por desgaste, falta de manutenção, falta da programação na rota das entregas relacionada à logística e poucos auxiliares para descarregar a carga. Cada um fez de um jeito, cada um encontrou um resultado específico, correto? Só que eu vou pegar apenas uma dessas causas, como se eu tivesse aplicado na matriz de prioridade, para eu poder explicar a próxima ferramenta, que é a espinha de peixe, né? É a matriz conhecida como matriz de causa e efeito, espinha de peixe ou matriz de Chikawa. Tem esses 3 nomes. A espinha de peixe pelo formato, né? A gente tem uma seta que aponta para o problema e aqui a gente tem as variáveis que a gente analisa para identificar a causa, a origem, o que está levando esse problema, né? Porque não adianta identificar o problema, saber que existe o problema, mas não saber o que tem causado de fato o problema, porque a gente tem que ir na raiz, a gente tem que combater lá na origem, na causa. Então, ele tem esse formato por quê? Porque a seta aponta para o problema e a gente tem as divisões, que são as causas, né, que levam a esse problema. Dentro dessa matriz de Chikawa, espinha de peixe, causa e efeito, a gente costuma falar que essas variáveis são resumidas em 6 M's, que são medida, material, mão de obra, máquina, método e meio ambiente. A gente considera essas variáveis para tentar identificar a causa. Sempre eu vou analisar todas as 6 variáveis, a gente vai analisar as variáveis que forem pertinentes ao caso que a gente está estudando e analisando. Então, no exemplo que a gente viu na última aula, né, que vocês fizeram o exercício lá, vocês são gerente de distribuição, vamos considerar que a principal causa tenha sido o atraso na chegada dos motoristas, tá? Quando vocês jogaram na matriz de prioridade, o principal problema que vocês encontraram, que vocês priorizaram, né, não era o principal problema, todos são importantes, mas que vocês priorizaram, que tem que ser resolvido, é o atraso na chegada dos motoristas. Os motoristas não podem chegar atrasados na empresa, eles têm que ter um horário para chegar, então isso é um problema muito sério, né? Então, o principal problema que a gente vai começar a trabalhar, né, que a gente vai priorizar, é o atraso. O problema vem para cá, o atraso dos motoristas. A gente tem que resolver esse problema. Esse é o nosso primeiro problema a ser resolvido. Não quer dizer que eu não vá fazer essa matriz para todos os outros. Eu estou começando a encontrar a causa e buscar a solução para esse problema primeiro, ok?
Então tá, então a gente vai trabalhar com isso nessa matriz de Chicago. Bom, do atraso na chegada do motorista, eu vou analisar isso, as causas, a partir dos 6 M's agora. Quais desses M's têm alguma relação? Bom, vamos considerar, né, primeiro mão de obra, porque está envolvendo pessoas. Aí eu vou detalhando, vou criando, tentando encontrar as causas. Bom, atraso na chegada do motorista relacionado à mão de obra, que é a própria pessoa, né? Por que essa pessoa está atrasando? Ela mora longe? É a distância do trabalho? Né? O que está acontecendo? A pessoa mora muito longe, é difícil dela chegar, ela não tem, né, um deslocamento para chegar? Isso pode ser um problema? Eu faço uma outra pergunta, eu faço pelo menos 4 porquê. Bom, esse é um porquê. Por que, de novo, o motorista está atrasando, né, relacionado à mão de obra? Por que ele está atrasando? Porque ele está desmotivado? Talvez porque ele esteja desmotivado. Um quarto motivo, por que ele está atrasando? Bom, ele mora longe do trabalho, ele está desmotivado. Que outro motivo que ele está atrasando? Ele está com problemas pessoais. Pode ser. Você que a pessoa está com algum problema pessoal, que ele tem que fazer algo antes de ir para o trabalho, resolver esse problema e ele chega atrasado. Tá? Então, 3 motivos relacionados à mão de obra. Então, o objetivo dessa matriz é, eu tenho um problema e a partir dos 6 M's, eu vou perguntando o porquê, né, a partir deles, tentando identificar as causas, tentando compreender por que ele está chegando atrasado. Então, relacionado à mão de obra, esses 3 problemas. Bom, que outro aspecto eu poderia considerar? Vamos considerar o método de trabalho. Por que o motorista chega atrasado? Porque a empresa não controla? Não tem um registro de ponto? Então as pessoas chegam a hora que quer, a hora que bem entendem? Não tem um controle para essas pessoas chegarem? Né? Ainda é registrado ao método, porque não foi definido um horário de chegada? Deixou isso flexível para o motorista? Porque pode ser que os horários que ele vai chegar e sair para entrega são variáveis e não ficou determinado que diferente da hora que ele vai sair para dirigir o caminhão e fazer a entrega, diferente dessa hora, ele tem um horário de chegar na empresa? Né? Então são 2 possíveis motivos, ok? Vamos pegar um outro atraso. Meio ambiente, né? Meio ambiente é o ambiente que circula ali, a empresa, a situação. A empresa, ela é muito afastada da cidade? Ela é fora da cidade? Isso dificulta as pessoas chegarem no horário? Né? Então, esse é um fator ambiental. Além da empresa ser afastada, o acesso, ele é difícil. Por exemplo, eu para chegar na empresa que eu trabalho de transporte, não é uma estrada comum, é uma estrada de terra, que tem problemas, que pode ser, né, que eu não consigo chegar no horário porque aconteceu algum imprevisto. Ok, pode ser um fator. Bom, o que eu fiz aqui? Eu peguei o problema, atraso do motorista, e analisei em 3 variáveis. Eu posso analisar nas 6 variáveis, você pode analisar em quantas você julgar pertinente, né, para o caso. Aqui só em termos didáticos eu estou explicando para vocês como que faz, então eu vou me ater a esses 3. Mas vocês podem preencher quantos M's forem necessários, sempre perguntando, mas por quê? Por quê? Por que ele está chegando atrasado considerando a própria pessoa, os problemas da pessoa? Por que ele está chegando atrasado considerando o material que a empresa dispõe? Considerando as medidas que são definidas, as máquinas, os métodos, o meio ambiente. Aqui eu considerei, analisei essas 3 variáveis. E eu cheguei à conclusão que as causas, né, que levam o funcionário a chegar atrasado são, considerando a mão de obra, a distância, né, que ele mora da empresa, da casa dele, da residência para a empresa, problemas pessoais que têm feito com que ele se atrase para chegar e ele está desmotivado. São 3 aspectos que pode ser que tenham levado esse funcionário a chegar atrasado. Com relação ao método, né, pode ser que a empresa não registre, não faça nenhum tipo de controle da chegada do funcionário, um ponto, né? Um controle de ponto, embora isso seja até exigência legal hoje em dia, mas pode ser que não faça. E pode ser que a empresa não tenha mesmo definido o horário pelo funcionamento da empresa, os horários
de saída para as entregas serem diferentes. Entretanto, não tem nada que impede que o funcionário tenha obrigatoriedade de chegar em determinado horário específico, até mesmo para programar, né, aquela rota, para poder verificar se o caminhão está nas condições ideais e tudo mais. Então ele não tem que chegar para sair e fazer a entrega. Tem outras coisas que ele às vezes precisa de verificar. Então ele ter um horário fixo pode ser importante. E as questões ambientais, a empresa ser afastada e o acesso à empresa ser difícil, né? O acesso físico mesmo, estradas, dificuldades para chegar. Então aqui eu encontrei alguns dos problemas que levam, algumas das causas que me levam a compreender esse problema do atraso do motorista na empresa. E o motorista chega atrasado, a carga, o caminhão demora a sair e tem atraso na entrega, é uma coisa óbvia, né? Um raciocínio óbvio. Então, essa matriz de Ishikawa, né, de causa e efeito, né, espinho de peixe, eu pego um problema que eu priorizei na matriz de prioridade, né? Então, o que ficou em primeiro lugar naquele exercício é uma suposição, tá, gente? É só em termos de idade. Estou considerando que foi o atraso do motorista, jogo na matriz de Ishikawa, vou comparando com 6Ms e tentando compreender as causas que levam a esse problema do atraso do motorista. Bom, agora o que eu faço? Eu já sei quais são as causas. Eu vou analisar quais dessas causas, de fato, realmente eu considero as principais para justificar um atraso na chegada do motorista e eu resolver esse problema, né? Aí eu penso assim, questão de mão de obra, a distância do trabalho. Bom, se o funcionário mora longe, quando ele foi contratado, ele foi selecionado, a empresa tem essa informação em mãos, o funcionário sabia da distância e houve um compromisso com relação ao horário de trabalho. Então, é um problema que a gente pode, né, é um problema que tem que ser resolvido, mas talvez não seja o mais grave. A gente pode deixar para resolver numa segunda instância, assim, todos têm que ser resolvidos. Só que eu vou ver, né, qual que eu vou dar uma prioridade aqui de todos os itens que eu identifiquei. Bom, ele estar desmotivado, né, é um aspecto que de repente eu tenho que parar para pensar, porque pessoas desmotivadas, elas não se envolvem mesmo. Então, de repente, eu tenho que pensar em algo para motivar esse colaborador ou ver se ele não tem o perfil adequado para a minha empresa, né? Problemas pessoais pode estar relacionado à desmotivação. Mas fiz uma análise. O outro aspecto que eu pensei, né, que a gente analisou das causas, são os métodos. A empresa não tem controle nenhum de chegada e saída de funcionários. Isso é um problema grave, porque as pessoas se sentem muita vontade para fazer o que elas querem da maneira como elas querem. Então, de repente, eu tenho que dar uma atenção maior nesse primeiro momento a esse aspecto, né? E a questão do meio ambiente, da empresa ser afastada, isso eu não tenho muito como resolver, mudar a empresa de lugar, mas o acesso, eu posso buscar recursos, meios para tentar resolver, porque de fato pode ser um grande problema, não só para a chegada dos funcionários, mas de fornecedores, de clientes e tudo mais. Então é um problema muito sério que eu tenho que dar atenção a isso. Aí eu paro e penso, bom, eu tenho que resolver, eu tenho que ir em todas as causas desses problemas. Mas a pergunta é, por onde eu vou começar? Quais dessas causas eu vou tentar combater primeiro? Eu vou combater todas, mas eu tenho que começar por algum aspecto. Então, olhando para essa matriz, por qual delas eu começaria? Né? Vamos supor que reunindo com os responsáveis pela empresa, com os diretores da empresa, com os gerentes, né? Nessa reunião é determinado que a gente primeiro vai trabalhar o método, porque a empresa ela pode investir num ponto de controle de horário de chegada e saída, reunir com seus colaboradores e explicar que há necessidade de um cumprimento de horário, porque não é simplesmente chegar e sair com o caminhão. Existem outros elementos que precisam de ser considerados antes de sair, né? Se o caminhão está seguro, se foi dada a manutenção correta, e que tipo de carga que você está levando, se a documentação está correta. Então não é sair, entrar no caminhão e ir embora. Ele tem que considerar todas as variáveis. O supervisor vai avaliar se o motorista tem condições físicas de naquele momento fazer viagem, porque a gente sabe que é uma profissão muito complicada, às vezes a pessoa passa noites dirigindo, então é bom que tenha um horário para chegar, e para ter esse horário a gente controlar, de repente o primeiro passo seria a gente analisar com mais critério esse problema, né?
essa causa. Então a empresa não tem um registro, não tem uma forma de registro. Essa é a causa, tá? Então essa é a causa que eu vou tratar primeiro. Não quer dizer que eu não vou dar atenção para os problemas pessoais do funcionário, para a desmotivação dele, não quer dizer que eu não tenho que me preocupar com acesso à empresa. Quero dizer que eu vou começar a tratar essa primeira causa. Que causa? Eu não registro a entrada e saída de funcionários. Ok? Então, pela matriz de causa e efeito, esse é o aspecto que eu vou trabalhar para iniciar a próxima ferramenta. O que seria a próxima ferramenta? Eu volto naquela que a gente fez no começo, que é o brainstorm. Eu me reúno com os responsáveis pelo controle, né, de chegada e saída dos funcionários, muito provavelmente gerentes, supervisores que são responsáveis por isso, e reúno essas pessoas e faço a pergunta. Bom, nós temos um problema. O problema é, os funcionários estão chegando atrasados e nós identificamos que a causa é a falta de registro, a falta de controle da entrada e saída dessas pessoas. Eu não sei a hora que elas chegam e eu não sei a hora que elas vão embora. E a gente precisa de ter um controle dessa informação, isso é importante. Aí eu faço a pergunta, né? Essa é a causa do meu problema. A pergunta é, para iniciar o brainstorm, como que eu posso resolver isso? Aí as pessoas vão começar a dar as suas sugestões. Um vira e fala assim, não, é só conversar com o funcionário e explicar que ele tem que chegar a tal horário, e ele vai se comprometer. Aí o outro sugere assim, se o funcionário não chegar no horário certo, a gente dá advertência para o funcionário. Um terceiro vira e fala assim, é muito simples, vamos fazer um registro manual, num caderno, que a pessoa assina, no horário que chega e sai. Um quarto vira assim, vamos comprar, né, uma máquina que registra, até porque existe uma legislação que exige que tenha esse controle hoje pelo Ministério do Trabalho. Aí as pessoas vão sugerindo, a gente vai anotando e no final dá sugestões, né? A gente tem aí 4 sugestões diferentes que eu disse para vocês, né? Conversa, dialoga, a gente adverte, a gente registra informalmente no caderno ou a gente compra uma máquina de registro como é determinado pelo Ministério do Trabalho. Bom, eu tenho 3 soluções. A gente não vai pelo que é óbvio, não. A gente vai analisar, vai comparar isso com variáveis para poder decidir qual de fato é a melhor solução. E a gente vai nesse exemplo específico, para uma última ferramenta que a gente pode utilizar, que é a matriz de decisão, tá? Que eu vou explicar para vocês ali agora.